Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos agradecidos ao Senhor por esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui para mais um culto, para nos reunirmos digitalmente. Nós estamos neste mês de maio trabalhando o tema Lute por sua família, tema proposto pelas irmãs e que nós temos trabalhado durante esse mês de maio de 2020. Ainda culto online em virtude do isolamento social, e nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos estudando a palavra do Senhor através dos aplicativos, através dos recursos que o Senhor nos dá, mesmo em meio a toda esta confusão, essa mudança, né, de vida, essa mudança de estilo de vida, essa mudança inclusive até de como nós nos reunimos para adorar o Senhor, né? Então, teremos nesta noite o sacerdócio e a família como tema dessa mensagem nesta noite de quarta-feira. Então, louvamos ao Senhor por esta oportunidade que Deus nos dá. Então, o texto base é João, capítulo 10, versículos do 10 ao 18. Então, João, capítulo 10, versos do 10 ao 18. João 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Santo Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te peço perdão pelos nossos pecados, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, porque só o Senhor é Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos que o Senhor abençoe grandemente, ó Pai, esta mensagem. Senhor, te peço que eu não fale de mim mesmo, mas que, guiado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que nossos corações estejam iluminados pelo Teu Espírito Santo para sermos edificados pela Tua Palavra. Confiamos, ó Pai, que a Tua Palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que a Tua promessa de que a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas cumpre o propósito para o qual o Senhor enviou, possa se cumprir em nossas vidas. É uma promessa e nós queremos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Confiamos que a Tua palavra é inspirada. Por isso, Senhor Deus, te pedimos iluminação nos nossos corações nesta noite, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, esse é o trecho que nós temos como base nesta noite, porque fala do sacerdócio de Jesus. Ele falando do seu próprio sacerdócio, quando ele diz que ele tem o poder para dar a sua própria vida em favor das ovelhas, e ele tem poder para tornar a tomá-la. Ele se compara como um bom pastor em relação ao ladrão, né, que não vem senão a roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida. O bom sacerdote, o sacerdote do Senhor, é aquele que lidera, é aquele que oferece sacrifícios ao Senhor, é aquele que oferece sacrifícios agradáveis ao Senhor, e o Senhor recebe isso como uma adoração oferecida pelo sacerdote e por aqueles que lhe rodeiam. Temos como base também nesta noite o
livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Falando agora mais especificamente de nós, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós tivemos no primeiro trecho que nós lemos, o sacerdócio de Jesus, Jesus afirmando o seu próprio sacerdócio pelo fato de que ele oferece o sacrifício perfeito, que é a sua própria vida. E aqui nós encontramos em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, o Senhor falando através do apóstolo Pedro que nós também temos esse sacerdócio real, essa função de sacerdotes. Então, temos algumas coisas para aprender sobre o nosso sacerdócio e como isso implica na maneira como nós lutamos pelas nossas famílias. O bom exercício do nosso sacerdócio pessoal dentro da família, dentro de casa, ele vai influenciar a qualidade da nossa luta por nossas famílias. Então, é necessário nós termos isso em mente nesta noite para podermos aprender do Senhor e termos um método bíblico, um método aprovado pelo Senhor, dado pelo Senhor, sobre como lutar por nossas famílias, como lutar para que as nossas famílias estejam completas no Senhor. Então, nós vamos ter uma breve história do sacerdócio ao longo da Bíblia. Não falaremos de todos os sacerdotes, nem de todos os detalhes acerca de cada um que nós vamos falar. Nós vamos falar de alguns sacrifícios que foram oferecidos e alguns sacerdotes. Vamos ver uma breve história desse sacerdócio. E depois nós vamos aplicar para as nossas vidas isso que nós temos aprendido aqui. Não é nada que se pretenda ser exaustivo ou definitivo sobre o assunto, até porque o tempo não nos permite, mas é algo que vai servir para o nosso crescimento espiritual. Então, que nós possamos absorver isso e crescer na presença do Senhor. Em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver o primeiro sacrifício mencionado na Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículos do 1 até o 5, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então nós vemos que desde o começo, já aqui na primeira família, nós vemos que o sacrifício é oferecido. Existe um sacerdócio, um sacrifício oferecido. Isso aqui pelos homens. Sem mencionar aquele primeiro sacrifício, ainda dentro do Éden, foi quando tanto Adão caiu, Adão e Eva caíram, vamos chamar assim. Então, o Senhor, ele veste o primeiro casal com peles de animais. Então, essas peles não surgiram do nada. Então, animais morreram para que aquele primeiro casal pudesse se vestir. E nós encontramos aqui nesse sacrifício, nesse primeiro que é oferecido mesmo por seres humanos, por pessoas, tanto Abel quanto Caim oferecendo ao Senhor sacrifícios. Esse que é um papel do sacerdócio, essa intermediação entre o Criador e a criatura. Essa intermediação que tem o seu papel de fazer essa ligação
Então, esse primeiro sacrifício que nós vemos, nós encontramos inclusive o fato de que o Senhor ele aceita a oferta feita por Abel, mas não aceita aquela oferta que foi feita por Caim. O que nos ensina bastante coisa sobre a qualidade da oferta e o que faz com que o Senhor aceite a oferta, a adoração feita por alguém e não aceita que é feita por outro alguém. Né? Temos muito a aprender, inclusive, sobre isso. Temos visto ao longo, inclusive, do tempo na igreja, muito aprendizado acerca desses dois sacrifícios e por que um é aceito e o outro não. Um outro trecho que nós podemos ver ainda no livro de Gênesis é o capítulo 18. Então, capítulo 14. Gênesis 14, versículo 18. Então, vamos para Gênesis, capítulo 14. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então esse terceiro sacerdote, ou essa terceira parte sobre o sacerdócio, sobre os sacrifícios no Antigo Testamento que nós temos nesta noite, é sobre Melquisedeque. Melquisedeque, que como diz lá no livro de Hebreus, ele é alguém que surge. Né? Ele vem aqui, neste caso, no capítulo 14, ele vem ao encontro do vitorioso Abrão. Abrão, ele vai em guerra para livrar o seu sobrinho, para levar livramento ao seu sobrinho que tinha sido sequestrado. Ele vence aqueles reis, aquela coligação de reis. Ele vence, ele traz de volta não só o seu sobrinho, como o espólio que tinha sido levado por aqueles reis naquela batalha. Ele traz de volta e recupera. Então Melquisedeque vai ao seu encontro e Abrão oferece dádivas ali a Melquisedeque. E Melquisedeque ele é reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, além de rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então esse é o primeiro. Em Hebreus capítulo 7, a palavra de Deus nos diz assim, Hebreus capítulo 7, para nós termos ainda um contexto melhor sobre Melquisedeque. Versículo 1 diz assim, Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então nós vemos aqui Abraão dando dízimo a Melquisedeque, e nós vemos Melquisedeque sendo reapresentado como sacerdote do Deus Altíssimo. Então esse é o outro exemplo que nós temos no Antigo Testamento, outro exemplo que nós temos sobre o sacerdócio. Vamos para Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo 28, versículos do 1 ao 3. Êxodo 28, do 1 ao 3. A palavra do Senhor diz assim, depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então o que nós vemos aqui é o Senhor, ele levantando Arão para ser sacerdote, ali o sumo sacerdote
no reino de Israel, para ser o primeiro dos sacerdotes. Eles ainda aqui no período da peregrinação no deserto, e nós vemos Arão sendo chamado para esse ofício, o ofício do sacerdócio, e os seus filhos depois dele. E assim Arão, levita, ele inaugura o sacerdócio levítico, e esse sacerdócio é passado de geração em geração. E o objetivo do sacerdócio inaugurado por Arão era justamente liderar a adoração ao Senhor, liderar os atos, as atitudes de adorar a Deus, oferecendo sacrifícios, oferecendo toda a adoração ao Senhor dentro dos parâmetros, dentro das regras e dos limites impostos pelo próprio Senhor sobre como ele deveria ser adorado, porque ele é Deus. Ele decide o que lhe é agradável e o que não lhe é agradável. Então nós encontramos em todo o livro de Êxodo e também no livro de Levítico todos os detalhes acerca da adoração a Deus ali colocados, impostos ao povo de Israel, e era esse o objetivo, que Deus fosse adorado da maneira que ele queria ser adorado. Em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 8, nós vamos ver Samuel falando do seu próprio sacerdócio. Então vamos lá para 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel falando para Saul. Ele diz assim para Saul: Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Então nós vemos aqui Samuel, um outro sacerdote bastante conhecido no passado, um outro sacerdote bastante conhecido na época do Antigo Testamento, falando aqui agora do seu próprio sacerdócio. Ele que nasceu ali na terra de Efraim, porém ele pertencia à tribo de Levi, portanto um legítimo sacerdote seguindo todos os dogmas, todas as prerrogativas que o Senhor determinou para os sacerdotes, e ele exercendo o sacerdote, sendo um dos mais conhecidos sumos sacerdotes em toda a história de Israel. Ele diz a Saul como deveria ser o culto naquela oportunidade, inclusive o tempo de espera, como deveria ser e quem deveria estar na liderança deste culto. No caso, ele, o próprio Samuel, deveria estar naquela liderança. Nós conhecemos a história, sabemos que Saul não esperou e as consequências foram catastróficas, tanto para ele, sua família e também para todo o povo. Então nós vemos aqui o Senhor nos ensinando mais uma lição sobre o sacerdócio. Em Lucas, capítulo 23, versículo 46, vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 46. A palavra do Senhor nos diz assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aqui Jesus, ele leva a cabo, né? Ele cumpre aquilo que ele tinha dito lá em João capítulo 10, versículos do 10 ao 18, que ele tinha o poder para entregar a sua vida. Nós sabemos que ele entregou a sua vida em nosso favor, aquele sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Foi ele entregando a si mesmo, portanto, uma entrega sacerdotal. E aqui Jesus, ele entregando, aqui agora já em Lucas capítulo 23, no versículo 46, é o Senhor já entregando a sua vida.
Então nós temos esses exemplos. Como disse no início, não temos a intenção de falar de maneira exaustiva sobre a história do sacerdócio em Israel e também na igreja. Esses foram alguns pontos, alguns trechos para pincelar sobre esse assunto, porque a nossa intenção é gastar também um pouco de tempo para nós absorvermos para a nossa própria vida e para o nosso próprio contexto atual sobre o sacerdócio e sobre a família. Porque é nossa obrigação, como filhos do Senhor e como sacerdotes reais, porque foi isso que nós vimos logo no começo nessa mensagem, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, de que nós somos um sacerdócio real. Então nós temos algumas prerrogativas e temos também algumas obrigações acerca do nosso relacionamento com Deus e acerca do nosso relacionamento uns com os outros e principalmente dentro das nossas famílias. Pois bem, qual é o nosso ponto? A partir de que momento nós somos sacerdotes? O Senhor espera de nós uma posição sacerdotal a partir de quando em nossas vidas? A partir do momento em que uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a partir do momento em que a graça salvadora do Senhor desce em sua vida, essa pessoa se torna um sacerdote. Essa pessoa é agora um representante de Deus na terra. É alguém que tem a possibilidade agora de interceder pelos seus semelhantes. Ele foi feito um sacerdote do sacerdócio real. Então agora, na condição de crente em Cristo Jesus, na condição de filho de Deus, ele também é um sacerdote. Então ele agora tem o direito, o privilégio e também a obrigação de interceder por aqueles que lhe rodeiam. Nós, na condição de crentes em Cristo Jesus, somos chamados a isso. Somos chamados a exercermos esse sacerdócio de maneira cabal em nossas vidas. Da maneira que o Senhor espera que cada um de nós faça. Vamos voltar para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para todas essas características aqui, mas nós vamos enfatizar uma delas, o sacerdócio real. Ela é a que nos interessa nesta noite, não por ser a mais importante entre as aqui listadas, mas porque ela faz parte dessa temática nesta noite. O sacerdócio que nós exercemos, ele primeiro precisa ter a característica da liderança. É necessário que nós não estejamos a permitir que outras pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo tomem a liderança no que se refere à adoração ao Senhor e nem no que se refere a invocar o nome do Senhor. Como é que nós fazemos isso? Impedindo que alguém o faça? Impedindo que alguém tome a iniciativa? Não. Nós fazemos isso ao tomarmos primeiramente esta iniciativa. Ao mostrarmos que amamos o Senhor e as coisas do Senhor e, portanto, queremos exercer esse sacerdócio que o Senhor nos dá. Logo, a intenção nossa é que nós vejamos que o sacerdócio é uma liderança. O Senhor nos chamou para isso. E dentro do lar existe uma hierarquia que o Senhor colocou. Não porque um seja maior do que o outro, mas porque assim o Senhor determinou e o Senhor ele ordena que todas as coisas sejam feitas dentro daquilo que ele colocou, porque ele gosta de ordem. Então,
é necessário que nós, os homens, estejamos sempre à frente das atitudes espirituais dentro do lar, convocando para o culto doméstico, apresentando para os filhos e para a esposa os tesouros de uma vida de oração, de uma vida de meditação na palavra, de uma vida de piedade. É necessário que a esposa, ela reconhecendo a liderança do seu marido, ela seja para ele uma ajudante, alguém que concorda com esse preceito bíblico de que a mulher de maneira nenhuma é inferior ao marido, que a esposa de maneira nenhuma está em uma posição de inferioridade em relação ao seu marido, mas o Senhor colocou uma liderança e os liderados. Então, ela reconhecendo a vontade perfeita do Senhor, ela ajuda o seu esposo a que eles liderem nesse sacerdócio a adoração ao Senhor em relação aos filhos e quaisquer outras pessoas que estiverem debaixo de sua influência, para que assim o sacerdócio seja aplicado no que se refere a interceder ao Senhor em favor dos que o rodeiam e também falar para as pessoas ao seu redor as maravilhas que o Senhor determinou para cada um. O Senhor nos chama para termos uma vida sacerdotal. E o que vem a ser isso? Liderar a adoração, ou dar o primeiro passo em direção à adoração, fazer a vontade do Senhor, mas o sacerdócio, ele traz consigo também uma outra coisa além da liderança. O sacerdócio traz consigo também a humildade. Esse é um dos pontos que é necessário que seja visto por cada um dos participantes desse sacerdócio real que nós encontramos em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Por que a humildade? Porque a liderança ela precisa ser exercida dentro dos moldes que o Senhor colocou. E uma das principais características da liderança que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que aquele que quiser ser grande seja o servo dos demais. E para sermos servos é necessário que sejamos humildes. Este ato de servir os demais nos lembra que o cargo do sacerdócio não é algo que nós merecemos. O cargo do sacerdócio, a posição de sacerdotes, é algo que nos foi dada de maneira gratuita, sem o nosso merecimento. A consequência e única consequência de guardar no coração essa informação espiritual é o da humildade. Porque não temos o direito de termos o nosso coração assim inchado pelo fato de sermos sacerdotes. Quando o Senhor Jesus ele dá o exemplo dessa humildade, inclusive ele fala ali sobre a questão do lava-pés. Quando ele chama os seus discípulos e lava-lhes os pés. Ele dá um ensinamento com as palavras e também dá o exemplo ali com suas atitudes. A intenção do Senhor é justamente essa, a que nós entendamos que não pelo fato de termos algum tipo de cargo, termos algum tipo de proeminência no que se refere ao que nós estamos fazendo, tenhamos o direito de acharmos que essa proeminência é nossa. O Senhor nos chama, pelo contrário, a termos a humildade no que se refere a entendermos que o sacerdócio real não é algo que nós mereçamos, não é algo que nós recebemos por causa de um mérito pessoal ou coletivo. O sacerdócio real é algo que aquele que é filho de Deus recebeu única e exclusivamente pela graça. Então, ao lutarmos pelas nossas famílias, nós temos a primeira característica, que é a da liderança, a segunda característica, que é a da humildade, reconhecendo que não somos nada,
e que mesmo não sendo nada, o Senhor nos tornou seus filhos, nós entendemos que não é nosso mérito, não fomos nós que conquistamos, não partiu nem sequer de nós começar com isso. E então o único lugar que nos resta é o lugar da humildade. Portanto, o sacerdócio faz com que nos apeguemos a essa luta por nossas famílias através da humildade. Nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, elas nos enxergam como pessoas acessíveis. Apesar de sermos filhos de Deus, apesar de participarmos do sacerdócio real, nós somos vistos como pessoas acessíveis e por isso as pessoas vêm até nós e dizem: olha, irmão, ó fulano, ore por mim, eu estou passando por isso, isso e isso. Ao nos comportarmos com humildade em relação às pessoas com as quais nós convivemos, então nós temos a possibilidade de pregarmos a palavra para essas pessoas, porque essas pessoas nos verão como humildes. Não porque pregamos a partir de um pedestal de superioridade. A superioridade ela é deixada de lado pelo crente que entende qual é o seu papel no sacerdócio real. Pelo contrário, humilde, ele tem um bom relacionamento com os demais e através desse bom relacionamento ele tem sempre uma porta aberta na hora de pregar o evangelho para aqueles que o rodeiam. É claro que nós sabemos que existem dificuldades. É claro que nós sabemos que existem pessoas que, por mais que estejamos exercendo uma liderança bíblica e não uma imposta, por mais que nós estejamos exercendo uma humildade bíblica e não uma falsa humildade, haverá pessoas que ainda assim não quererão nos ouvir. Sabemos que isso acontece. Mas também sabemos que quando nós sofremos afronta fazendo a vontade do Senhor, na verdade é motivo para regozijo. É motivo para nos regozijarmos em Deus. Então nós temos a liderança e a humildade que nós precisamos nos utilizar na vontade de Deus para nós, como sacerdotes, em relação ao nosso lar, aos nossos familiares, inclusive dentro da igreja também e nos outros círculos sociais dentro dos quais nós participamos, dentro dos quais nós estamos. Então, o Senhor ele nos dá essa maravilha chamada liderança e humildade. Mas existe uma terceira característica sobre o sacerdócio que é necessário que nós vejamos nesta noite, para que possamos exercer esse sacerdócio de tal maneira que o exercício desse sacerdócio real seja automaticamente uma luta nossa por nossa família. E essa característica, ou essa terceira característica, é o amor. Então nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. Então vamos para 1 Coríntios, no capítulo 13, a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. O sacerdócio real, ele precisa ter essa característica. Essa característica, inclusive, é necessário que ela seja facilmente percebida pelas pessoas que estão influenciadas ou que são influenciadas pelo nosso sacerdócio. O sacerdócio, ele precisa de uma liderança, ou seja, que o sacerdote ele seja líder na adoração. Significa dizer que no ambiente em que o crente está, ele precisa ser aquele que propõe conversas sobre coisas espirituais. É necessário que seja um sacerdote com um sacerdócio humilde, ele seja reconhecido como alguém que, apesar de saber coisas acerca da palavra de Deus, apesar de ter um conhecimento sobre coisas espirituais, a sua vida é a vida de alguém que é humilde. E a terceira característica que nós vemos é necessário que esse sacerdócio ele seja um sacerdócio em amor. Em amor. E o amor, ele precisa estar à frente para que as pessoas percebam, pelo amor que o sacerdote tem por ele, um reflexo daquele amor demonstrado pelo Senhor. O Senhor prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como as pessoas vão ver na prática esse amor descrito nas Escrituras Sagradas? Na prática, as outras pessoas vão ver esse amor através dos relacionamentos que elas têm conosco, os sacerdotes, que são sacerdotes do ministério do sacerdócio real. Nós que somos da nação santa, nós que somos o povo adquirido, vamos demonstrar esse perfeito e maravilhoso amor de Deus para aquelas pessoas. E na prática, elas vão ver o amor do Senhor através de um sacerdócio que é cuidadoso, de um sacerdócio que é humilde, que exerce uma liderança branda, através de um sacerdócio que coloca o outro em primeiro lugar, através de um sacerdócio dentro dos parâmetros e dos limites impostos pelo próprio Senhor por amor e por cuidado para conosco. Porque quando o Senhor coloca parâmetros e limites dentro da adoração, dentro do sacerdócio, dentro das questões espirituais, não é porque ele esteja preocupado com regrinhas pelas regras em si, mas sim porque esses limites, esses trâmites, esses ditames que o Senhor coloca são para o nosso bem e para uma adoração perfeita a Ele. Porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então o que nós encontramos nessas características aqui do amor são as mesmas características que precisam ser encontradas nas nossas vidas, nos nossos sacerdócios individuais. E no nosso sacerdócio como grupo, como igreja. No nosso sacerdócio, na condição de um grupo cristão que está aqui para adorar o nosso Deus. Então, essas características aqui sobre o amor, que o amor
é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Né? Essas características aqui encontradas sobre o amor precisam ser as características que sejam facilmente percebidas no nosso ministério sacerdotal nesta terra, até aquele grande dia quando seremos levados para o reino celestial. Então é necessário que nosso sacerdócio seja desta maneira, porque assim os contradizentes não terão o que falar de nós. E infelizmente nós sabemos que muitas vezes os contradizentes estão dentro da própria família, dentro do próprio lar. Se queremos realmente lutar pelas nossas famílias, é necessário que nós reconheçamos que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. É necessário que nós reconheçamos que fazemos parte do sacerdócio real. E é necessário que nós reconheçamos que este sacerdócio, ele precisa ter amor. Precisa ser um sacerdócio amoroso. Aquele sacerdote que sabe dizer sim quando sim, mas sabe dizer um sonoro não quando não. Aquele sacerdote que reconhece que amar é atitude. É aquele sacerdote que reconhece que pelo fato de o amor ou o fato de amar ser um mandamento, não tem nada a ver com o que nós sentimos, não tem nada a ver com o que nós pensamos, não tem nada a ver com o que nós achamos. É uma questão de obediência. O sacerdote é chamado para ser obediente neste ponto, como em todos os outros. Então que o Senhor nos ajude a termos um sacerdócio no qual a nossa liderança seja branda, com sabedoria, que seja uma liderança que muitas vezes as pessoas nem percebem que estão sendo chamadas ali para seguirem características espirituais, e quando elas perceberem, elas já estão crescendo ou elas estão se convertendo ao Senhor. É necessário que o nosso sacerdócio seja um sacerdócio humilde, que nós percebamos que pelo fato de sermos crentes em Cristo Jesus, pelo fato de sermos filhos de Deus, isso não nos faz melhores do que ninguém, e é necessário que o nosso sacerdócio seja também baseado no amor. Com essas 3 características e as outras subcaracterísticas que nós vimos nesta noite, então o nosso sacerdócio será apto para ser um instrumento de Deus na vida das nossas famílias. E sendo nós instrumentos de Deus na vida de nossas famílias, então nós veremos essa luta por nossas famílias dando frutos, porque esse é o nosso desejo. O nosso desejo é vermos nossos parentes, nossos entes queridos buscando a vontade do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que você, irmão, você, irmã, possa exercer esse sacerdócio dentro da vontade do Senhor. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio tão maravilhoso do sacerdócio real. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a exercê-lo de tal maneira que o teu nome seja glorificado. Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Ó Pai, nós precisamos, Senhor Deus, do teu alento, do teu consolo. São momentos difíceis, são tempos difíceis que nós temos vivido. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que precisam de recuperação. Ó Pai, aqueles que estão aguardando o diagnóstico, nós te pedimos em nome de Jesus, que possam ser diagnósticos, ó Pai, favoráveis, ó Deus. Querido Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos pelos nossos governantes, todos eles, que possam colocar, Senhor Deus, o bem do povo em primeiro lugar e não os interesses próprios. Abençoa, Senhor Deus, nossas vidas, nos ajuda a termos um sacerdócio real aqui nesta terra, que seja um sacerdócio cheio de uma liderança bíblica, de uma humildade bíblica e de um amor bíblico, para que o teu nome seja louvado, engrandecido através de nossas vidas e em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.